Respiraram? Vamos então continuar a nossa matéria. Vocês lembram de Dalton? Esse mesmo, do modelo atômico. Dalton, ele fez muitas contribuições para a ciência e nós vamos estudar outra delas hoje, que é a parte da pressão. Dalton dizia assim, que quando a gente tem uma espécie química numa mistura, ela está independente das outras. Elas não sofrem influência das demais espécies. Isso faz com que a influência dela naquela mistura seria como se ela ocupasse todo o volume daquela mistura. Com isso, ele conseguiu estabelecer que a pressão total do meu sistema é a soma das pressões parciais de cada espécie que está naquela mistura. Por quê? Porque eu tenho a pressão de uma sendo influenciada no volume total, a pressão de outra sendo influenciada no volume total. Então, quer dizer que se eu somar cada pressão no volume total que eu tenho, considerando ali, eu vou ter a pressão total do meu sistema. O mesmo raciocínio que a gente tinha feito anteriormente. Um fator muito importante na transferência de massa é o estudo da velocidade. Quando a gente está falando da velocidade de uma espécie química naquele meio, a gente não está falando de uma única molécula se mexendo, mas sim da média daquelas moléculas, que a gente vai chamar de velocidade da espécie média. Quando a gente está falando da velocidade mássica, essa velocidade a gente escreve minúsculo. E quando a gente está falando da velocidade na unidade molar, a gente escreve como maiúsculo. Então, ela já é uma média, porque a gente está falando da média das espécies. Mas como é que a gente calcula a velocidade média de todas as espécies naquele meio? A gente vai fazer uma média ponderada, mais ou menos isso. Vamos lá. Então, a velocidade média mássica da minha mistura, considerando todas elas, vai ser a soma da multiplicação da concentração mássica daquela espécie vezes a velocidade média daquela espécie. Vamos somar de todas elas e vamos dividir pela concentração mássica de todas as espécies. Da mesma maneira, a gente consegue determinar a velocidade média molar, só que agora a gente vai considerar a concentração molar e a velocidade média molar. Quando a gente fala da velocidade da espécie química, a gente tem duas definições. A velocidade absoluta, que é aquela velocidade que aquela espécie está se movimentando, e a gente tem a velocidade relativa, que é a velocidade que ela se mexe em relação às demais. Quando a gente estiver falando de um eixo estacionário, essa velocidade é nula. Quando a gente estiver falando de um movimento, a gente sempre vai fazer a velocidade relativa como a velocidade absoluta da espécie, que é essa que a gente tem aqui, média daquela espécie, menos a velocidade média de todas as moléculas, todas as espécies que a gente tem ali no nosso meio. A gente utiliza o V pequenininho quando a gente estiver falando na velocidade mássica e a gente considera o V maiúsculo quando a gente estiver falando na velocidade molar. Coloquei aqui para vocês o que significa cada partezinha delas. Nós temos também a definição de fluxo, que é a concentração em movimento daquela espécie química, e ele é determinado pela multiplicação da velocidade daquela espécie pela sua concentração. E ele tem a unidade de mol ou massa dividido por volume vezes o tempo. Vamos supor que a gente está em cima de uma ponte, observando os peixes se mexerem lá embaixo. O rio, ele também se mexe, então a gente tem duas contribuições, a difusiva, que é a movimentação dos peixes, e a convectiva, que é a movimentação do fluido também, que é o nosso rio. Então, para a gente determinar o fluxo daquela espécie, que no nosso caso é o peixe, que eu vou chamar de espécie A, ele vai ser a sua contribuição difusiva mais a sua contribuição convectiva. Como isso? A sua contribuição difusiva é o peixe nadando e a sua contribuição convectiva é o rio se mexendo. Então, vamos pensar assim. Se o peixe está se movimentando no mesmo sentido do rio, quer dizer que ele tem um fluxo, os dois são favorecidos naquele mesmo sentido, então eles se somam. Agora, se o peixe está se movimentando no sentido contrário
do fluxo do rio, então quer dizer que aqueles fluxos eles possuem contribuições contrárias, então a gente vai ter um com um sinal negativo. Vamos então escrever matematicamente o que significa isso. A nossa contribuição difusiva, que é o fluxo devido à movimentação da espécie, ele vai ser a sua concentração vezes a velocidade relativa, que é a velocidade média daquela espécie menos a velocidade média da mistura. E a contribuição convectiva vai ser a concentração daquela espécie vezes a velocidade média daquela mistura. E somando os dois, nós temos o fluxo molar total. O que significa cada uma dessas coisas? O VA é a velocidade da espécie, o VZ é a velocidade do meio, na direção que a gente estiver trabalhando, e o N é o fluxo molar total em relação a um eixo estacionário. Se a gente estiver mexendo em mais de um eixo, a gente precisa fazer a soma vetorial. E o CA é a concentração molar. Quem que rege tudo isso? Quem rege tudo isso é a primeira lei de Fick, que mostra pra gente como é que é a movimentação do soluto no meio estacionário, que é a difusão. Então, a gente vai trabalhar com misturas binárias, e a gente vai ver como que uma espécie se difunde na outra. E como é que a gente calcula isso? Então, o nosso fluxo, ele vai ser proporcional à diferença de concentração, a variação da concentração naquela direção, que é o gradiente que faz ele se mexer. Parecido com o fluxo de calor, não é? Então, isso aqui, essa proporcionalidade, ela indica para a gente a facilidade desta espécie se difundir na outra. E ela é chamada de difusividade. O nosso DAB, que é a difusividade de AB, DAB significa a facilidade de A se difundir em B. A gente pode calcular o fluxo mássico com J minúsculo e o fluxo molar com J maiúsculo. Uma diferença de concentração mássica, outra diferença de concentração molar naquele sentido. E nós definimos pela fração o que significa ρA e CA, não foi? Então, eu posso substituir aqui nessa minha equação. Esse WA é a fração dele. Essa daqui é a concentração da mistura. Ela não varia, ela é fixa. O que vai mudar vai ser a fração daquela minha espécie no decorrer daquele meio. Então, isso é constante, esse daqui é constante, ele sai da minha derivada, e esse aqui, que é o que varia, ele permanece na minha derivada. Então, o fluxo, ele pode ser escrito tanto através da concentração da espécie, como da fração da espécie, lembrando que aqui eu preciso considerar a concentração total da minha mistura. Isso aqui significa gradiente, que é a diferença da fração naquele meio. O mesmo pode ser feito para a concentração molar e eu escrever o fluxo em função da concentração molar. Aqui eu coloco para vocês o que significa cada coisa, lembrando que o DAB é a difusividade ou coeficiente de difusão binária, de A se difundindo em B. E como é que a gente calcula o DAB? O DAB normalmente ele é tabelado, porque a gente precisa fazer experimentos para isso, só que não existe experimento para cada um deles. Na aula de hoje, a gente vai aprender como é que a gente calcula a difusividade em gás. Então, a gente tem um que é de referência, que foi aquele que foi tabelado numa determinada pressão e numa determinada temperatura. E a gente quer calcular um outro DAB numa outra pressão, ou igual, ou numa outra temperatura. Um desses dois variando. Então, é só a gente substituir na fórmula aquele que a gente tem como referência, que está marcado aqui como vermelho, e aquela condição que a gente quer. Professor, é só mudar a temperatura, a pressão for a mesma? Ok, põe a mesma pressão, elas vão se cancelar. E se a gente só mudar a pressão e a temperatura for a mesma? Então, a gente só põe aqui, deixa eu apagar. A gente só põe aqui as temperaturas, corta, e só vai ter a variação da pressão. Eu só quero chamar a atenção aqui, ó, que o maior índice de erro que a gente tem é que esquece de estar elevado a 3 meios, que é o 0,5, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na aula para a gente trabalhar exercícios. Até mais!